a rádio que toca a notícia na nossa região. Agora são 3h42. A gente fala de saúde aqui no Estúdio CBN. Vacinação contra a gripe avança em Campinas, principalmente entre os idosos. O grupo de pessoas acima dos 60 anos de idade foi o que mais procurou se imunizar contra a gripe em Campinas até agora. Os números foram divulgados pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira e mostram que 35,46% desse público-alvo foi vacinado com a dose, que protege contra os principais vírus da gripe em circulação: o influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e também o vírus influenza B. Apesar do avanço, todos os grupos ainda estão longe da meta, que é imunizar 90% de cada grupo. Nos demais grupos prioritários, que podem tomar a vacina neste primeiro momento, as crianças estão com 20,76% do público vacinado, as puérperas com 18,91% e as gestantes com 15,81%. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses, com intervalo de 30 dias. De forma geral, segundo informações da Prefeitura, Campinas registrou 141.603 doses de vacina contra a gripe aplicadas nas 5 primeiras semanas da campanha. O público-alvo total está estimado em 478.200. Os imunizantes seguem disponíveis nos 68 centros de saúde da cidade. De Campinas, André Berenguel. Agora 3h44 e olha, a gente sabe que a vacinação contra a gripe é uma medida preventiva muito importante, principalmente para idosos, eles que são aí um dos grupos prioritários da campanha. Inclusive, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas informou que neste momento nós temos 123 pessoas diagnosticadas com síndrome respiratória aguda grave que estão internadas em leitos do SUS. Essa classificação inclui aí também os casos de Covid, além dos casos de gripe. Dessas 123 pessoas, 41 são idosos, o que equivale aí a 33% dos internados aqui na cidade por síndrome respiratória grave. O vírus da gripe pode, inclusive, aumentar aí o risco de hospitalização e morte também entre os idosos. Sobre isso, a gente conversa agora com a doutora Sheila Onsani, ela que é diretora médica de vacinas e vai alertar sobre as possíveis complicações da gripe, também cuidados e prevenção. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, tudo ótimo, e vocês? Tudo bem. Bom, doutora, falando aí dos riscos da gripe em idosos, né? Um grupo aí mais suscetível a essa doença. A gente tem um número alto aí de hospitalizados pela doença aqui em Campinas. Quais são as complicações que essa doença, que parece ser tão simples aí, pode causar, principalmente em idosos? Você sabe que esse é o principal ponto, né? As pessoas têm uma percepção de que gripe é uma coisa simples, todo Sim. mundo já teve alguma vez na vida, mas nos idosos a resposta pode ser um pouco diferente, sabe? O que acontece é que o idoso ele já não tem a mesma resposta, né? A mesma defesa que os indivíduos mais jovens. Então, ele fica muito mais propenso a desenvolver complicações, como pneumonia, infarto agudo do miocárdio, e está tudo relacionado ao vírus influenza, que é o vírus da gripe. Então, com isso, existem complicações. Muitas dessas pessoas já têm uma doença de base, têm diabetes ou alguma outra doença cardíaca, enfim, e acaba piorando ainda mais a situação. E acabam evoluindo mal, né, muitas vezes. Esse é o maior problema. Então, vocês têm aí uma taxa que eu peguei agora na apresentação, na abertura de vocês, de 33% dos idosos hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave, que é um número muito alto. Esse indivíduo vai para a UTI, sempre é uma preocupação, porque pode evoluir para o óbito, né? Sim. Então, esse é um problema. Pois é, doutora Sheila, não à toa que os idosos são grupos prioritários para a vacina contra a gripe, né? Mas também acho que a gente tem que chamar a atenção de muita coisa chamada de gripe, né? Às vezes um resfriado
é confundido com uma gripe. Aí o idoso também não vai atrás de se cuidar, né? E por ele ter uma imunidade mais baixa, como a senhora explicou, fica mais perigoso. Sem dúvida. Gripe é diferente de resfriado, né? A gripe ela é causada por um vírus chamado influenza. E o resfriado pode ser causado por vários vírus diferentes, rinovírus, adenovírus. O resfriado sempre é mais leve, ele pode até passar no mesmo dia, pode dar espirro, pode dar uma febre baixa, mas a gripe não, ela vem para ficar uns dias com a gente. Então, assim, ela dá dor de garganta, ela dá tosse, ela dá muita moleza, a febre é mais alta do que no resfriado. Então, e para gripe existe vacina. Para resfriado não tem, mas para gripe tem. Então, hoje, existem campanhas públicas que são feitas há muitos anos, exatamente porque a vacina é a melhor maneira de prevenir a doença respiratória, principalmente nos casos de gripe, onde cada pessoa gripada pode transmitir a doença para pelo menos mais 2 pessoas. Então, se você tem um idoso em casa, você convive com pessoas idosas que, né, não tomaram a vacina, você deveria se vacinar e, obviamente, estimular a vacinação do idoso, porque é quem mais vai sofrer. Mas os grupos prioritários fazem parte da campanha do Ministério da Saúde, as clínicas privadas também têm a vacina contra a gripe. Então, além de lavar as mãos, a vacina é a melhor maneira de se prevenir contra doenças respiratórias. Doutora, aqui em Campinas, pelo menos entre os grupos prioritários, os idosos são os que mais procuraram já pela vacina contra a gripe. 35% dos idosos já se vacinaram na campanha, imunizantes disponíveis aqui nos centros de saúde da cidade, mas tem também na rede particular, como você citou, né? Eu queria que você explicasse aí a eficácia dessa vacina, porque ela protege contra vários tipos de vírus da gripe, tanto a que é oferecida hoje no SUS, como também na rede particular, né? Exato. Hoje, a rede pública ela oferece uma vacina que protege contra 3 vírus, né? Como vocês disseram no início, um vírus H1N1, um vírus H3N2, os dois são vírus A, e um vírus B. Então, é uma vacina trivalente. A rede particular, ela tem 2 vacinas diferentes. Uma que é contra 2 vírus A, H1N1 e H3N2, e 2 vírus B. Então, ela é quadrivalente. E para as pessoas que têm mais de 60 anos, existe uma vacina que é mais personalizada para esses indivíduos que têm imunidade mais baixa por conta da idade, que é uma vacina com 4 vezes mais antígeno. Antígeno é aquela proteína que vai aumentar a resposta do indivíduo no caso de uma infecção por gripe, por exemplo. Então, nesse caso, existe uma vacina, que é uma vacina que a gente chama de alta dose, que ela protege melhor o indivíduo acima de 60 anos, porque ele tem uma resposta mais deficiente. Então, precisa de mais antígeno, alguma coisa que estimule mais o sistema de defesa para que ele responda melhor contra a gripe. Fazer uma pergunta agora para aquele idoso que se cuida, doutora Sheila. Ele vai, faz o check-up, diz que está tudo bem. Isso não significa que ele não tenha que tomar vacina contra a gripe, já que ele faz parte do grupo prioritário, né? Exatamente, esse ponto é maravilhoso, porque não é porque tomou a vacina de gripe uma vez que está protegido para o resto da vida. Não existe proteção para a vida inteira com uma vacina de gripe. A vacina de gripe muda todos os anos, porque os vírus que circulam mudam também. Eles sofrem mutações, então o vírus que circulou ano passado, ele já não é exatamente igual ao que está circulando esse ano. Por isso a vacina de gripe tem que ser dada todo ano. Então, todo ano tem que tomar no período de outono e inverno, e quanto mais cedo, assim que é liberada a vacina, melhor, porque é quando o nosso organismo ele leva pelo menos uns 15 dias para ter uma proteção, então quanto mais cedo, melhor. Então, mesmo que se cuida, faz exercício, come bem, lava as mãos, isso é muito importante, deve se vacinar, sim. Agora, doutora, falando aí do potencial de internações desses idosos por conta aí do vírus da gripe, é uma doença que pode causar complicações cardiovasculares, pode agravar doenças do coração e pulmão para quem já tem, né? E também comprometer órgãos vitais, quer dizer, a gravidade pode ser muito grande, né?
Exato. E, sabe, antigamente as pessoas diziam, cuidado com essa gripe, se você não curar, vai acabar virando uma pneumonia. São coisas que se diziam antigamente, mas são verdades. Por quê? Quando o vírus entra no nosso organismo vai tentar se defender e vai provocar uma cascata de reações inflamatórias. Para quê? Para controlar a entrada desse bichinho aí que está entrando, esse vírus. Então, quando ele gera essa resposta de defesa, essa resposta inflamatória, o nosso organismo também começa a produzir algumas substâncias de defesa que acabam gerando algumas complicações em quem já tem mais idade, em quem já tem algum fator de risco. Por exemplo, o aparecimento de trombos, porque essa cascata inflamatória ela pode gerar trombos, né? São rolhazinhas que podem obstruir artérias. Então, com isso, causar um infarto no miocárdio quando essa obstrução é nas coronárias, um derrame quando é em alguma artéria a nível cerebral. Então, esse tipo de coisa que as pessoas não associam à gripe, elas estão associadas sim, porque o vírus da gripe ele vai desenvolver uma cascata inflamatória no nosso organismo e quanto maior a nossa idade, as nossas artérias já não estão tão elásticas, elas já estão mais endurecidas, já estão mais apertadinhas pelas placas de gordura. Então, se a gente não tem uma proteção boa, a gente acaba deixando com que o vírus entre, gere todo o processo inflamatório, forme trombos e acabe causando aí um infarto agudo do miocárdio, um derrame, pneumonia, que pode acontecer pelo próprio processo inflamatório, que se difunde, o indivíduo também mais idoso, com gripe, ele fica mais tempo deitado, acumulando secreção ali naquele pulmão, que acaba aumentando o processo inflamatório. Enfim, é uma cadeia de problemas que você pode evitar com a vacinação. Doutora Sheila, uma pergunta da nossa ouvinte, Beth de Valinhos. A vacina potencializada para idoso, né, que a senhora citou, acima de 60 anos, tem alguma contraindicação? Pessoas alérgicas a ovo não devem utilizar sem orientação médica, porque aí pode ser feito em algum hospital, se for necessário. Pessoas que já tiveram alguma reação à vacina anteriormente, a qualquer vacina de gripe, mas no geral ela é muito bem tolerada, a gente não tem maiores problemas, porque é de um vírus morto e esquartejado, né? Então, assim, é uma vacina muito bem tolerada. Tá certo, agradeço a doutora Sheila Onsani, ela que é diretora médica de vacinas, falando com a gente sobre as possíveis complicações da gripe, também cuidados e prevenção. Doutora, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde. Igualmente, muito obrigada. Até mais. 13h55, último intervalo. A gente faz